Bom dia, meus amigos, graça e paz a todos vocês. Hoje é sexta-feira, dia 9/10/2024. E eu sou o Elton Valentim e eu vou conversar com vocês aqui um pouquinho deste assunto que é muito importante para todos aqueles que vivem a graça de Deus, que saiu do sistema religioso e a grande parte saiu, né, pelo motivo de existir um homem no altar, né, chamado altar das igrejas, que este homem dita as regras na vida das pessoas, ele quer decidir o que as pessoas devem fazer ou falar e até as decisões que essas pessoas devem tomar. E muitas pessoas, quando acordaram, quando perceberam que isso não estava de acordo com o evangelho, romperam com esse sistema e hoje vivem a liberdade em Cristo. E eu peço a todos, né, que assistem os vídeos, né, aqui neste canal e de outros canais, né, que pregam a graça de Deus, compartilhem os vídeos, passem este conhecimento adiante, para que outras pessoas possam se libertar desse sistema. Porque existem muitas pessoas ainda que são vítimas desse sistema, que são dominadas por esses lobos. E eu quero colocar o vídeo aqui de um líder que ele ataca fortemente um candidato que perdeu a eleição agora, em 2024, para prefeito de São Paulo, né? Ele ataca, né? E depois, no final do vídeo, eu fui entender melhor o motivo, né? Quando se trata de questão do evangelho, nós conseguimos ver o que muitas pessoas não conseguem ver, entendem? Então eu vou colocar aqui um trechinho para vocês entenderem, tá bom? O que acontece aí com este líder. De Goiânia, de Goiás. Ele, de início, estava assim de maneira apoiando indiretamente o Marçal, porque botou a fala do Nicolas, mas foi homem de caráter. Ao documento do forjado médico, ele vinha a público e dizia, não, aí não, isso aí não. Então, um homem que mostra seu caráter, sabe, ele dá um passo atrás, porque a grandeza de um ser humano não são seus acertos, mas sim reconhecer seus erros e corrigir suas rotas. Então, aqui estão, certo, as minhas duas alegrias. Então, eu vou para as decepções, começando numa ordem, tá? De decepção, do menor para a maior decepção. Primeiro, a minha decepção com Magno Malta. Um cara guerreiro, um cara do pau da guerra, ficou calado. Eu bombardeei o Magno, você tem que se posicionar, você tem que falar, e ele ficou calado. Não, essa guerra não é minha, é sua sim. O que está em jogo é 2026. Esse cara vai rachar a direita, vai rachar os evangélicos que você representa, mas não tomou atitude. Minha primeira decepção. Aí, por que? Medo? Hã? Medo? Rede social. Rede social. Ô, Mônica, nós estamos vivendo hoje um processo que as pessoas estão agindo conforme rede social. Todo mundo apoia? Eu vou nessa. Todo mundo critica? Bem, eu não vou nessa, mas vou me calar. Tá? Qual é a segunda decepção? A minha segunda decepção, eu estou falando em ordem de grandeza. Deputado Marcos Feliciano, um dia desses, pregou na minha igreja e disse, pastor Malafaia é como um pai que me dá conselhos, que me puxa a orelha. Conversei com ele, detalhei quem é Pablo Marçal. E esse cara faz um vídeo tentando me desmerecer e apoiando o Pablo Marçal. Então, essa é a segunda decepção na ordem de grandeza. A terceira decepção, Nicolas. Você sabia, nós temos bolsomínios e nicolomínios agora? Nós já temos bolsomínios. Agora temos os nicolomínios. O Nicolas, um garoto bom, um garoto de futuro, mas teve uma atitude de politiqueiro velho. E eu vou te provar. Número 1, eu não sou do PL. Eu apoio quem eu quero. Eu sou livre. Agora, ele não. Ele pertence ao PL. Ele, no mínimo, boca fechada, porque o líder dele estava apoiando o Nunes. Então, ele vem com uma história de 2 copos. Um tá cheio de veneno, o outro você não sabe. Então, vou arriscar. Aí, muito bem.
Aí a decepção final. Ontem, ainda no processo das eleições, ele foi questionado. E a resposta dele, uma coisa assim, para mim, nojenta. Qual foi a resposta do Nicolas? Não, se o Pablo Marçal mentiu ou está errado, que pague. Ontem, depois da polícia mostrar que o documento é falso, e aí ele piora. Outros aí também têm que ser incriminados, como o Janones, que mentiu. Existe uma diferença, tá? No Código Penal, artigo 299, falsidade ideológica. Artigo 139, difamação e calúnia. Artigo 299, o que o Pablo Marçal fez é reclusão, cadeia penitenciária de 1 a 5 anos. Quando você calunia e difama, é detenção de 6 a 2 anos, que ninguém vai para a cadeia por causa disso, você já viu, paga multa. Então, ele, ontem, no processo eleitoral, querer disfarçar para proteger esse bandido que merece a cadeia, decepção total. Usou a politicagem velha para proteger quem é povo. Não teve a dignidade. Eu mandei para ele, Mônica. Eu mandei para ele um banner. Nicolas, eu estou falando como pastor, como um cara que tem idade para ser seu pai. Você é um cristão. A tua consciência foi informada de que esse cara é um canalha. Faça um vídeo e retire o apoio dele. Você vai crescer. Não deu nem pelota. Essa é a terceira. Agora vamos para a maior decepção. Jair Messias Bolsonaro. Essa, para mim, é a maior decepção. Por quê? Ô, Mônica, a política é feita, um político é reconhecido no mundo político por seus posicionamentos. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. E ele não é. Hã? Ele não é. Então, ele não é. Ele passou essa mensagem para o mundo, primeiro o mundo político, depois eu vou falar para o povo. Para o mundo político, ele passou de 1 a 5 anos. Quando você calunia e difama, é detenção de 6 a 2 anos, que ninguém vai para a cadeia por causa disso, você já viu, paga multa. Então, ele ontem... Eu voltei um pouquinho para vocês entenderem ele usando o título de pastor como autoridade para que Nicolas obedeça a ordem que ele deu. Olha só. No processo eleitoral, querer disfarçar para proteger esse bandido que merece a cadeia, decepção total. Usou a politicagem velha para proteger quem é povo. Não teve a dignidade. Eu mandei para ele, Mônica. Eu mandei para ele um banner. Nicolas, eu estou falando como pastor, como um cara que tem idade para ser seu pai. Você é um cristão. A tua consciência foi informada de que esse cara é um canalha. Faça um vídeo e retire o apoio dele. Você vai crescer. Não deu nem pelota. Essa é a terceira. Agora vamos para a maior... E depois, em seguida, ele ataca o presidente Bolsonaro, que é um dos maiores líderes da direita no Brasil, né? Mas não vamos entrar nesse assunto. O que eu quero mostrar para vocês é este posicionamento de um dito pastor, Silas Malafaia, muito conhecido no Brasil, atacando o candidato Pablo Marçal com muita raiva. Ok. Agora eu vou colocar o final do vídeo, né, para vocês entenderem o ponto de vista que eu quero passar para vocês, ok? Vamos lá? Pega, por favor, Mônica. Não defende esses valores que o senhor diz que são totalmente opostos aos valores do Marçal? Para o Bolsonaro não importa esses valores? Olha, eu não posso fazer um julgamento disso. O que eu vejo, o que eu posso te falar, isso eu posso falar, é que Bolsonaro não entra em confronto quando as redes sociais estão dizendo uma coisa com força. Entendi. Ô, Mônica, Pablo Marçal, ele tem, vou te dar 2 números para você só saber quem é ele, que vocês não têm ideia. Pablo Marçal inventou uma coisa, quartel-general do... Olha aí agora. Olha o jogo dele, o cara é muito inteligente. Você não precisa ir para a igreja, você não precisa dar oferta nem dízimo, você não precisa estar debaixo de orientação de pastor. Você toma a Santa Ceia, que é um sacramento da igreja evangélica, todo primeiro domingo, você toma ceia em casa.
Você pode batizar qualquer pessoa. Então vamos lá. Ele arregimentou um exército de mais de 2 milhões de... Perceberam aí o que eu queria mostrar para vocês? Quando alguma pessoa ataca ou ameaça o sistema religioso, eles ficam enfurecidos. Eu vou falar para vocês, pessoas evangélicas que ainda estão nesse sistema precisam acordar enquanto há tempo. Enquanto há tempo do quê? De vocês viverem uma vida melhor com a família de vocês, de vocês desfrutarem de tudo o que Cristo conquistou na cruz. Por quê? Passam anos e anos e estes pastores do sistema religioso ainda vivem na mesmice. Eles não avançaram para o que é perfeito. Eles continuam pregando e vivendo a velha aliança, defendendo a autoridade pastoral, defendendo dízimos, ofertas. As ofertas voluntárias, sim, nós em Graças também concordamos, porque a Bíblia, né, o Evangelho diz. Mas os dízimos, todos nós sabemos que é da velha aliança. Os dízimos não são para o povo evangélico do Brasil, não são para os gentios. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas passagens bíblicas para vocês entenderem. E você que tem um amigo, um irmão, né, um parente que é evangélico, que ainda está preso a esse sistema, mostre esses vídeos a ele, entendeu? Não para que ele se desvie, né, como eles dizem, né? Quando o cara sai da igreja, eles chamam de desviados. Mas não que eles se desviem do evangelho, mas para que eles se desviem do lobo e entrem para o verdadeiro evangelho, que se convertam ao evangelho de Cristo. Vamos lá? Ó, Levíticos 27. Vamos ler aqui do versículo 30, tá? Vamos lá. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. Mas olha o importante aqui, quero que vocês prestem atenção. O versículo 34. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Legal? Esses mandamentos, quem tem obrigatoriedade de seguir são os israelitas. Ah, mas só por causa desse versículo? Não, eu vou te mostrar para você entender que a lei de Moisés não é para os gentios. Vamos lá. Olha só, este aqui é bem claro, tá bom? Para vocês entenderem de uma vez por todas que dízimo não é para os gentios. Dízimo era para os israelitas, ok? Vamos lá. Hebreus, capítulo 7, versículo 1. Olha só. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava das matanças dos reis, da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz.
sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio. Olha aqui que interessante. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei. Olha, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos. Para vocês entenderem melhor, os filhos de Levi eram os da tribo de Levi, tá? Eles tinham essa ordem porque a tribo de Levi era responsável pelos serviços sagrados do templo, pelo sacerdócio, correto? E em Israel existiam as 12 tribos e a tribo de Levi foi separada para o sacerdócio, tá? Então, eles tinham ordem de tomar o dízimo segundo a lei de seus irmãos. Todas as outras tribos de Israel eram seus irmãos. Entendem? Olha só. Ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. 9. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda eles, olha esse aqui que interessante, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Esse versículo era bem confuso de entender, mas depois de ver algumas explicações aí importantes, né? Graças a Deus chegamos ao entendimento. Porque ele, no caso, Levi, ainda estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Seu pai quem? Abraão. Então, assim, por que Abraão pagou os dízimos? Porque Levi ainda não tinha nascido, mas Deus, como conhece, né, todas as coisas, e ele já sabia que ele iria nascer, óbvio, né? Ele ainda estava nos lombos de seu pai, ele ainda não tinha nascido ainda, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então, olha só, a perfeição não era pelo sacerdócio levítico. Por isso, houve a necessidade de se levantar outro sacerdócio, que foi o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, e não chamado segundo a ordem de Arão, porque, segundo a ordem de Arão, se foi levantado o sacerdócio levítico, que foi segundo a lei de Moisés. Entenderam? Então, olha só, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Beleza. Agora vamos entender aqui. Ficou bem claro, né? Que o dízimo era para os israelitas.
todos das 11 tribos deviam levar o dízimo até a tribo de Levi, que ficou com os serviços sagrados do sacerdócio. E os gentios não estavam incluídos nisso aqui. Os gentios nunca foram incluídos na lei de Moisés. E, mesmo que fosse, mudou-se o sacerdócio. Quando mudou o sacerdócio? Quando Cristo veio e foi levantado, né? E ele hoje é sacerdote eterno. Então, os sacerdotes homens, né, que morriam, olha aqui, ó, o versículo 8. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Então, todos aqueles sacerdotes que foram levantados sobre a lei de Moisés, segundo a autoridade da lei de Moisés, não existem mais. O sacerdócio levítico chegou ao fim e nós vivemos agora no sacerdócio eterno de Cristo. Deu para entender? Então, meus amigos, é por isso que nós vemos a fúria destes homens quando alguém ataca, né, o sistema deles, porque eles arrecadam muito dinheiro com os dízimos. E, infelizmente, quando alguém vem, né, e ataca esse sistema, eles ficam furiosos, eles não aceitam. E, infelizmente, este candidato aí mexeu com a ferida deste pastor. Quer mexer com o pessoal do sistema? Fale de dízimo, que eles ficam doidos. Mas, segundo o Evangelho, os dízimos não são para os gentios. E, para fechar com chave de ouro, eu vou trazer vamos dizer assim, o versículo que eles utilizam, né, para amedrontar as pessoas. Esse é o principal que eles utilizam. E eu vou mostrar para vocês que não é como eles dizem, tá? Este versículo não é como ele, esse versículo não, este livro não é como eles dizem, é totalmente diferente. Mas eu vou esclarecer para vocês aqui agora. Vamos lá? Ó, Malaquias 3. Mas eles usam exclusivamente Malaquias 3, versículo 10. Mas eu vou ler do início para vocês entenderem, tá bom? Olha aqui, ó. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor. Perdão, é Malaquias, capítulo 1, que eu preciso mostrar para vocês. Perdão. Vamos lá. Malaquias, capítulo 1. Vamos ver. Eu dei uma confundida aqui, mas nós vamos chegar lá agora. Malaquias, capítulo 1, tá bom? Olha só aqui que interessante. Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. É só este versículo aqui, e depois eu vou lá para Malaquias 3:10. Olha só. Este livro de Malaquias não é destinado à igreja do Brasil, não é destinado aos evangélicos do Brasil. Este livro de Malaquias é destinado ao povo de Israel, tá? Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Mas eles pegam esta palavra e aplicam à igreja. Então, não é para a igreja. E aí, como eu havia dito, o versículo exclusivo que eles gostam de apresentar, vou mostrar agora para vocês aqui, né? Malaquias 3:10. Este é exclusivo dos pastores
para amedrontar as pessoas a darem o dízimo. Vamos lá. Malaquias 3, 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois disto farei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Prestem bem atenção. Trazei os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro era o templo de Jerusalém. Ok? Lá, todas as 11 tribos levavam os dízimos, que era o que eles recolhiam do plantio, e levavam para que haja mantimento na minha casa. No Antigo Testamento, a casa de Deus era o templo em Israel, em Jerusalém. Entenderam? E depois disso, fazei prova de mim. Se eu não vos abrir a janela do céu. Gente, entendam. Naquela época, o agronegócio é o que sustentava o povo, e ainda é nos dias de hoje. Embora hoje existem outros meios, né, de ganhar dinheiro, de ter uma renda, mas o agro continua porque todo ser humano precisa se alimentar. Entendem? Então, por que o Senhor advertiu ao povo de Israel para levar, né, os dízimos até a casa do Senhor? Porque ele iria abrir as janelas do céu e derramar chuva. Porque se não houver chuva, a plantação não adianta de nada. Vocês entendem? Então precisava, sim, até que ele abrisse as janelas do céu, derramasse a bênção sobre a terra, sobre o povo, para que eles tenham uma colheita abundante, né? E olha aqui, ó. Até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Entendam? Deus estava prometendo a eles uma fartura na colheita, se eles levassem o dízimo corretamente, porque o dízimo era um dos mandamentos da lei de Moisés. E olha um pouquinho mais acima, alguns versículos, né, que os pastores usam para amedrontar as pessoas. Olha só este versículo. Mas isto aqui é para o povo de Israel, não é para a igreja atual. Olha só. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes os meus estatutos e não os guardastes. Entendem que isso se trata da ordenança que Deus deu a Moisés? Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Olha aí. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Entenderam? Aí eles pegam esse versículo e aplicam na igreja e diz que aqueles que não trazem os dízimos estão roubando a Deus. Mas esse versículo não é para nós, nós não temos ordenança de levar dízimos. Esta ordenança era para os filhos de Israel. Então, olha só, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Entenderam? Era para a nação de Israel. Porque eles deixaram de levar os dízimos até a casa do tesouro, que era o templo. E os sacerdotes que viviam no templo, eles se alimentavam do templo. O sustento deles eram de todo o alimento que as 11 tribos traziam até eles. Até eles. Então, essa advertência de Deus é para o povo de Israel, não é para o povo do Brasil. Os dízimos
não é para os gentios. Tá ok? Então se os dízimos não são para os gentios, vocês em graça são contra qualquer tipo de contribuição? Não, não somos contra as contribuições. Por quê? A contribuição, segundo o Evangelho, segundo o que o apóstolo Paulo diz, ela tem que ser voluntária. Ela tem que ser voluntária. Não pode ser por força ou por imposição, porque uma palavra desta que diz que a pessoa deve levar o dízimo se não está roubando ao Senhor, é uma palavra que mexe com o psicológico das pessoas e ninguém quer roubar a Deus. E a pessoa sem entendimento, ela acha que ela pode roubar a Deus. Meus amigos, roubar a Deus como se tudo é dele, tudo é para ele. Vocês entendem? Mas o povo de Israel tinha um compromisso de levar esses alimentos para sustento da tribo de Levi. Então, Deus advertiu acerca do profeta Malaquias, né? Para que eles voltassem a cumprir o combinado entre Deus e eles. Vocês entendem? Então, olha só. Aqui, no livro de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre contribuição. Tá? 2 Coríntios, no capítulo 9, vou ler do versículo 5 em diante, tá bom? Olha só. Assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa. Olha só. E não como algo dado com avareza. Então, se um pastor, um líder, impõe ou prega um versículo como Malaquias 3:10 ou Malaquias 3:7, para que as pessoas deem um dízimo, senão estarão roubando ao Senhor, é avareza. Ele está usando o psicológico das pessoas para que elas contribuam e ele continue recebendo o dinheiro dessas pessoas. Mas olha o que o apóstolo Paulo explica. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração. Então, olha só, você faz parte de uma congregação que se reúne para louvar, para prestar um culto a Deus, para ler a palavra. Você deve contribuir de acordo com o seu coração. Aquilo que você tem vontade de contribuir, você acha necessário, sabe? Isso voluntariamente. Olha aqui, não com pesar ou por obrigação. Por que não com pesar? Porque quando você pega a palavra de Malaquias e diz, roubará o homem ao Senhor? Sim, nos dízimos e nas ofertas. Gente, a pessoa fica com a mente. Nossa, será que eu estou roubando a Deus? Eu não quero roubar a Deus, eu vou dar o dízimo. A pessoa mente fraca vai pensar isso. Por obrigação. Não é o caso de todos, mas alguns até obrigam a dar o dízimo. Se a pessoa não der o dízimo, ela está com falta, não sei se dá algum tipo de disciplina e tudo mais, né? Então, o que acontece? Isto não é para Deus. Quem está dando esse tipo de dízimo, de oferta, não é para Deus, é para homens. Olha, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, se alguém fica pressionando você, colocando palavra na sua cabeça para você ser um dizimista fiel, isso não existe no Evangelho. Deus ama quem dá com alegria, conforme a pessoa sentiu no coração, voluntariamente. Então, você que é um líder religioso, eu sei que são muitas coisas que o Evangelho da Graça prega e dentro da Bíblia, que é contra a ideologia de vocês, né, contra a doutrina de vocês.
E a nossa briga é esta mesmo, é doutrinal, para que as pessoas entendam que elas precisam fazer a vontade de Deus e não de homens. Comecem dando o primeiro passo, mesmo que vocês não aceitem tudo, né, o que o Evangelho da Graça prega, porque tudo é com questão de tempo. Comecem exercitando isto aqui, ó. Vocês já viram aí que os dízimos é para os israelitas, não é para o povo gentil, não é para o povo do Brasil. E que para o povo do Brasil, que aí faz parte de um movimento, de uma congregação religiosa, eles devem contribuir com alegria. E podem ter certeza que Deus, olha só esta palavra, é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Quando vocês andam de acordo com o que a palavra diz, Deus, ele apoia, ele ajuda e esta obra ela vai crescer cada vez mais. Porque o intuito das ofertas é para ajudar os necessitados. E a pessoa que sabe que tem um irmão necessitado, que sabe que às vezes o local em que vocês se reúnem é alugado, elas sabem que tem a necessidade de pagar o aluguel, de arcar com as despesas, elas vão contribuir voluntariamente. E olha o que essa palavra maravilhosa aqui, ó, do versículo 9, como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Entenderam? Então, meus amigos, está aí uma palavra clara de que, né, quando alguém mexe com os dízimos, que é o principal sustento aí desses líderes, eles ficam doidos. Eles não aceitam, eles ficam enfurecidos. Mas nós que estamos vivendo o evangelho para agradar a Deus e não para agradar homens, nós sabemos que a nossa contribuição é voluntária, é para os necessitados, é para que seja feita a justiça, né? Temos que ser justos todos os dias, tá bom? Um abraço a todos, graça e paz, e espero que vocês tenham aprendido, tá? E você aí que é evangélico, que é religioso, entenda o que nós, da graça de Deus, queremos passar para vocês. É que vocês devem viver a liberdade em Cristo, não a libertinagem, e não serem dominados por lobos, porque eles têm muita influência no meio evangélico, no meio político e em quase todas as camadas da sociedade. Mas sabemos que a graça de Cristo prevalece em todos os momentos. Uma ótima sexta-feira a todos, um bom final de semana, graça e paz.